Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de João, capítulo de número 7. Eu vou ler apenas um verso, que é o verso de número 37, que nos diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem é que nunca teve sede? Afinal de contas, nós precisamos da água, não é verdade? Nós nos alimentamos com a água, nós saciamos uma necessidade básica do nosso organismo com a água, não somente nós, mas os seres vivos. Quem vive da plantação, eu venho do meio rural, nós sabemos o quanto que a água ela é importante para as nossas plantações. O que é uma plantação sem chuva? Inclusive os trabalhadores também, quando vão para as plantações, eles levam consigo a garrafa de água. E alguns levam até mais de uma garrafa. E o que me surpreende é que essa água tão preciosa e tão necessária, pelo menos na nossa região e na minha cidade, ela chega até nós de graça, assim como a água que o Senhor Jesus também oferece. A água que o Senhor Jesus nos oferece, ela também é gratuita. Nós não precisamos pagar nada por ela. Ela vem para nós, ou ela vem até nós, tão somente pelo amor e pela misericórdia de Deus, sem a necessidade de se pagar através de alguma penitência, de algum sacrifício. Até porque, se nós tentássemos pagar a água que o Senhor Jesus oferece, nós estaríamos barateando a graça de Deus. A água que o Senhor Jesus oferece também é uma água universal. E eu digo isso no sentido de que ela serve para todos, sem distinção. Seja homens, seja mulheres, seja jovens, seja adultos, sejam idosos, pessoas com boa condição financeira, pessoas que não têm uma condição tão boa assim, pessoas letradas, pessoas iletradas. Essa água, ela atende, ela sacia a qualquer pessoa. Ela é universal. Essa água também ela é eficaz. Ela sacia qualquer que seja a sede. E seja o sedento que for, seja a pessoa que se apresentar com um problema de sequidão espiritual, essa água que o Senhor Jesus oferece, ela é eficaz. Nós é que muitas vezes julgamos equivocadamente, que a gente acha que para alguns essa água não serve, ou que algumas pessoas são secas demais, pecadoras demais, incapazes demais, porque muitas vezes o que acontece é que nós subestimamos esta água que é eficaz. Essa água também, além de ser gratuita, universal, eficaz, ela é condicional. E eu digo isso no sentido de que existem condições para que esta água ela possa fazer o efeito necessário na sua vida, na minha vida ou na vida de qualquer pessoa. Eu acho interessante que o verso de número 37 diz assim: se alguém tem sede. Essa partícula se, ela é uma partícula que expressa condição. Essa água, ela sacia. Essa água, ela alimenta. Essa água resolve o seu problema. Mas existem algumas condições necessárias
para que esta água de fato possa surtir efeito na sua vida. Existem algumas condições necessárias para que você possa de fato aproveitar dessa água. E essas condições, elas estão aqui registradas nesse versículo que nós acabamos de ler. E a primeira delas é ter sede. O texto começa dizendo: se alguém tem sede. Deus não quer que ninguém chegue a Ele de maneira obrigada. E o que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que seguem ou pensam seguir a Deus, que se aproximam de Deus pela pressão do pai, pela pressão da mãe, por causa do marido, por causa da esposa, porque acha o ambiente da igreja um ambiente agradável. Não. Jesus está chamando aqui pessoas que entendem a sua condição de sedentos. E por que a primeira condição é a de ter sede? O que significa, nas palavras de Jesus, ter sede? Para a gente entender isso bem, é bom nós pensarmos no contexto. Porque se vocês olharem aqui em alguns versículos anteriores, vocês vão ver que os fariseus, que era um grupo religioso, tinha a intenção de prender Jesus. Eles se diziam religiosos, eles se diziam seguidores de Deus, mas eles não entendiam a necessidade verdadeira de Deus, muito menos a necessidade de Jesus. Eles não se achavam pecadores, eles se achavam justificados pelas suas próprias obras. Se você já teve sede, eu acredito que já, naquele momento da sede, você percebe a necessidade que você tem da água. E Jesus está falando justamente para essas pessoas que compreendem a sua necessidade, o seu estado de pecado e de miséria. Essas pessoas que realmente compreendem a sequidão, porque só vão buscar a água. Aqueles que entendem que precisam dessa água. Eu me lembro de uma vez que eu fui tomar banho e eu abri o chuveiro, me molhei, fechei o chuveiro de novo e comecei a me ensaboar e também lavar a minha cabeça. E depois que eu estava todo ensaboado, eu então abri o chuveiro. Começou a cair a água, mas dali a pouco a água parou de cair. E eu abri ali o chuveiro o máximo que eu podia, mas só vinha algumas gotas de água. E eu tive que fechar ali o registro do chuveiro, me enrolar na toalha, ir lá em cima no terraço e me dar conta de que o registro que fazia com que a água abastecesse a minha caixa d'água estava fechado. Enquanto ainda havia um pouco de água na caixa d'água, eu usava da água, mas aquela caixa d'água não estava sendo abastecida. Quando acabou a água da caixa, como o registro estava fechado, eu não tinha mais água. Eu tive que abrir o registro, esperar um tempo para que a água chegasse a um determinado nível para que eu pudesse então completar o meu banho. A verdade é que muitas vezes o registro da nossa vida também está fechado e nós não damos conta. E por conta disso, muitas vezes a nossa vida está seca, sem alegria no casamento, sem satisfação no trabalho, sem prazer na vida, tendo tristeza, inclusive no lazer. Meu amado irmão, o registro de Deus pode estar fechado na sua vida. É curioso nós notarmos que eles estavam sedentos no meio de uma festa. Eles estavam diante da fonte da água da vida, Jesus,
e ainda estavam com sede. E infelizmente, essa é uma realidade. Cegos, mortos nos nossos delitos e pecados, nós não enxergamos a necessidade que nós temos do Senhor Jesus. É necessário, para sermos saciados, compreendermos a nossa sequidão espiritual, pois é justamente a compreensão da nossa sede que vai nos levar a Cristo, ou ir ao encontro de Cristo. O versículo diz: se alguém tem sede, venha a mim. A segunda condição aqui colocada no versículo é de ir até a Cristo. Me surpreende que algumas pessoas, elas dizem assim: ah não, eu estou fraco demais para ir à igreja, eu estou seco. Imagina um sujeito dizendo: não, eu estou doente, eu não quero ir para o hospital não. Quando melhorar, eu vou para o hospital. Parece lógico, não é? Ah não, agora eu não vou beber da água não, porque eu estou com sede. É justamente o contrário. Quanto mais nós compreendemos acerca da nossa mazela, da nossa miséria, da nossa sequidão, ou de que nós estamos doentes, mais nós deveríamos nos aproximar de Deus. Eu vejo pessoas que dizem: não, quando eu melhorar, eu vou para a igreja. Meu irmão, faça o seguinte: procure a igreja agora, porque lá é o lugar de você ser tratado. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer que a igreja, ela é uma unidade de tratamento intensivo, é uma unidade de tratamento, é uma unidade terapêutica, é lugar para pessoas que entendem que estão doentes, e são essas pessoas que são convidadas por Cristo. Elas compreendem que têm sede e elas então vão até Cristo. O Senhor Jesus faz o convite. É Ele quem diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Agora, preste muita atenção que o Senhor Jesus diz assim: venha a mim. Se você tem sede, a única forma de você ser saciado é indo na fonte verdadeira, é indo até Cristo. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra forma a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu muitas vezes. Você está com sede e aí na hora você toma um refrigerante, por exemplo. O refrigerante não sacia a sua sede. Você bebe aquele refrigerante, mas você continua com sede. Tem momentos em que nada resolve além de um copo d'água. Você está com sede, você precisa beber a água, porque ela é quem verdadeiramente sacia a sua sede. Da mesma forma, em relação a Cristo. Não existe outra opção, não existe outra forma. Se você quer ser saciado, o Senhor Jesus diz: venha a mim. Eu vejo muitas pessoas sedentas, vazias, secas, mas que infelizmente têm buscado nas fontes erradas. Pessoas que acham que no vício, na prostituição, no adultério, nas drogas ou na loucura, vão conseguir preencher o vazio que tem nas suas vidas ou saciar-se da sequidão das suas almas. Meu amado irmão, mais uma vez, não tem jeito, somente através de Cristo. Finalmente, a terceira condição: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Imagine que na minha mão aqui eu tivesse
um copo d'água, eu poderia estar com um copo d'água aqui na minha mão. Mas vocês conseguem imaginar um copo d'água? Não conseguem? Está aqui. Eu estou com muita sede, eu me aproximei do copo d'água, eu peguei o copo d'água, ele está aqui na minha mão. A minha pergunta é, se eu não beber dessa água, eu vou ter a minha sede saciada? Ué, mas a água não está na minha mão. Por que eu não sou saciado? Tão perto, mas sem eficácia. Tão próximo, mas sem aliviar a minha sede. Imagina você numa situação de sede, com muita sede. Se você toma um gole de água, você consegue também saciar a sua sede? Eu não acredito nisso. Apenas molhar os lábios não sacia a nossa sede. Pode dar até um alívio, uma impressão de alívio, mas não sacia a sede. Mais uma vez, olha o contexto da passagem. Eles estavam no templo quando Jesus proferia essas palavras. Eles estavam diante de Jesus. Eles estavam no meio da igreja e ainda assim estavam sedentos. Ainda assim não tinham bebido da água da vida. Quantas pessoas estão na igreja, na fonte de água e também morrem com sede? Ou quantos outros tomam apenas um gole e perdem a chance de uma vida restaurada? Certa vez eu ouvi um sermão dizendo, quase salvos, mas fatalmente perdidos. São pessoas que entendem a necessidade, são pessoas que compreendem a importância de Jesus para saciar a sua sede, mas que não conseguem se entregar a Jesus sem reservas. Acham que podem simplesmente, não, eu vou só molhar os meus lábios, eu vou tomar só uma bicadinha dessa água. Beber é uma ação completa. Não cabe espaço para indecisão. Você tem que realmente se entregar. Você tem que realmente beber sem reservas. E aí sim, nós temos algumas consequências. Essa água vai te saciar. E ela vai produzir algo na sua vida. O que ela vai produzir? Diz o versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E a gente sabe aqui que ele se referia com isso ao Espírito Santo. Quando nós somos encontrados por Cristo, quando nós nos achegamos a Deus através de Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E dentre muitas consequências, tendo como base esse versículo, nós podemos colocar pelo menos duas. A primeira dela é de que rios de água viva vão fluir. Fluir da ideia de movimento, de algo dinâmico. Aqueles que se enchem do Espírito de Deus não ficam estagnados, eles crescem. A santidade nos leva ao crescimento. Nós começamos a produzir o fruto do Espírito. Nós nos tornamos frutíferos, operosos no reino de Deus. Você tem sede. Você vai até Cristo, você bebe da fonte da água viva e você não continua sendo a mesma pessoa. Você se torna uma pessoa operosa, porque rios de água viva vão fluir, vão se movimentar em você. E é interessante também quando diz rios de água viva. Porque a segunda consequência é que você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Você vai saciar outras pessoas. Você vai agora tratar da sede de outras pessoas, porque quando o Espírito Santo age nas nossas vidas, nós testemunhamos de Cristo. Nós levamos outras pessoas ao conhecimento da graça que nos foi ofertada. Você começa indo com sede.
O texto começa dizendo, se alguém tem sede, mas termina depois no outro verso dizendo, fluirão rios de água viva. Veja que coisa interessante. Você começa sedento, você começa com a necessidade da água, mas você termina agora, através da ação do Espírito de Cristo em você, tendo condições de saciar a sede de outras pessoas, ou de canalizar a graça de Deus na vida de outros. Eu quero orar por você nesse momento. Abaixe as suas cabeças e orem comigo. Senhor amado, nós louvamos ao teu nome, pela oferta graciosa que o Senhor nos dá, de saciar-nos com a água da vida, porque de outra forma estaríamos secos, continuaríamos sedentos. Pelo que te rogamos, ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão ouvindo agora a tua palavra, para que possam, ó Deus, encontrar no Senhor a satisfação necessária. Que sejamos nós, ó Deus, também rios de águas vivas, e que através de nós pessoas possam conhecer ao Senhor e serem reconciliadas com Deus. É a oração que nós fazemos a Ti, rogando a Deus que haja um despertamento, que porventura aquele irmão ou irmã que está agora seco na sua vida espiritual, aquela pessoa que está incapacitada, que está parada, aquela pessoa que ainda não tomou uma decisão, possa ser movida pelo Senhor, para que tenha condições de decidir por Ti, que é o único caminho, é a única forma e o único meio para a nossa salvação. Assim oramos, através do intermédio de Cristo Jesus. Amém.